Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Boa semana, boa segunda-feira. Nós hoje, na liturgia, escutaremos dois interessantes textos, todos dois que têm uma mulher no centro da história. Na primeira leitura, a história de Susana, aquela que foi salva pelos méritos do Senhor através do profeta Daniel. Um texto interessante, muito próximo já do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, cerca de um século antes. E já no Evangelho, nós escutaremos aquele episódio conhecido de tantos de nós, da adúltera. Um episódio interessante. Vejam que aquelas pessoas, os anciãos, os fariseus, os escribas que levam a mulher até Jesus, querem que Jesus aplique uma verdadeira lei do Antigo Testamento, que no tempo de Jesus já não era muito usada, mas se esquece de uma coisa fundamental, que aquela mulher não poderia fazer o adultério sozinha. Ela precisaria de um homem e esse homem não é apresentado. Jesus, naquele momento, o que faz? Em silêncio, ele começa, e quero refletir sobre esses fatos que acontecem no Evangelho de hoje. Jesus se abaixa, começa a escrever na terra. Algumas pessoas falam assim, Jesus está escrevendo o pecado dos escribas e fariseus. Não creiam nisso. O Jesus misericordioso não é aquele Jesus de vingança, como nós muitas vezes o somos e pensamos que Deus deveria ser, que fica jogando na cara dos outros os pecados. Jesus nunca fez isso. Mas, no livro do Êxodo se fala que Deus com o seu dedo escreveu na pedra a lei. E é essa lei que eles estão usando contra a mulher. Jesus o que faz? Para mostrar que ele é um novo legislador, o Deus conosco, e que ele escreve uma lei, não na pedra, mas no coração, uma lei do amor. Então, é Jesus que se apresenta como um novo legislador, aquele que não veio para suprimir a lei do Antigo Testamento, mas levar essa lei à perfeição. Mas Jesus vai dizer para eles assim, quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a palha que está no teu olho. Não é só ela que peca, mas você também está pecando, porque você está trazendo ela. Ora, o gesto de Jesus não suscita nenhuma conversão. Eles vão indo. O evangelista vai dizer assim, a começar dos mais velhos. Por quê? Talvez os mais velhos são aqueles que primeiro se apercebem que erraram, ou talvez aqueles que têm mais repulsa por Jesus, não se sabe. Qualquer interpretação seria sem sentido porque o Evangelho não diz. Mas o que nos interessa, de fato, é o diálogo de Jesus com esta mulher, a adúltera. Mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Ora, saibam de uma coisa, esse texto que nós lemos amanhã, hoje, no Evangelho de João, na verdade, era um texto que é originariamente do Evangelho de Lucas. O tema da misericórdia, de Jesus próximo ao pecador, é um tema muito lucano. Então, era um escândalo tão grande esse texto, que a comunidade de Lucas tirou esse texto do seu evangelho e fez ele desaparecer. A comunidade de João encontrou esse texto, teve tanto amor para com ele que inseriu no seu evangelho. Vejam que ele não tem nada a ver com o que vem antes no evangelho de João, nem nada a ver com o que vem depois, somente é colocado ali. Mas por que a comunidade de Lucas era tão escandalizada com este evangelho? Porque na verdade, queridos, nós muitas vezes quando falamos desse evangelho dizemos assim, a mulher se converteu, mas no evangelho não diz. No evangelho se diz que ela foi perdoada gratuitamente e que Jesus deixa-a partir, convidando-a a se converter. Ah, essa mulher não podia não ter se convertido depois de ter se encontrado com Jesus? Isso já são nossos sonhos, porque Jesus teve diversas pessoas que se encontraram com ele e não se converteram. O que aconteceu com essa mulher, se tornou santa, continuou adúltera, nós não o sabemos. Nós sabemos sim que Deus ofereceu gratuitamente o seu amor a ela e que ela foi amada por Jesus, convidada a um caminho de conversão. Então Jesus com isso, ele inverte o esquema normal que nós pensamos da conversão.
Em muitas passagens do Evangelho, Jesus faz isso com parábolas, com gestos e com palavras. É Ele que ama primeiro e convida a mulher a se converter, a corresponder a esse amor. E assim é Deus conosco. Nós pensamos muitas vezes o caminho invertido, que é nós mudamos a nossa vida e Deus nos ama. Mas o Evangelho de hoje, ou muitas outras passagens da Bíblia, vai nos dizer: Deus não pode não nos amar. Deus não espera a nossa conversão. Deus não espera que nós sejamos bonzinhos para começar a nos amar. Mas Deus nos ama gratuitamente. E só assim é o amor. Se alguém ama somente para retribuir alguma coisa, isso não é um verdadeiro amor. Então, o Evangelho termina com essa interrogação. Uma interrogação que nós encontramos em muitas páginas do Evangelho. Por exemplo, o que fez o filho pródigo depois que voltou para casa? Não é que partiu de novo? O filho mais velho da parábola entrou para a festa, mas tantas outras parábolas de Jesus terminam assim com um capítulo aberto, quase que esperando uma outra parábola. Vejam, queridos, assim é o nosso Deus, nos ama gratuitamente. No episódio dessa mulher que teve a sua vida que foi salva pelo Senhor, do diálogo com Jesus e os anciãos, os fariseus, os escribas, que eles vão embora sem deixar uma resposta. Neste episódio de um amor doado, gratuito e abundante do Senhor por uma mulher que humanamente não o merecia, nós vemos o amor de Deus que se derrama constantemente na nossa vida, na nossa história, gratuitamente. E que a conversão a que nós somos chamados é retribuir a este amor de Deus. Ele nos amou por primeiro. Que seja essa semana nova, este dia, um dia a mais no nosso caminho de conversão. Nos empenhamos, vamos fazer desta quaresma uma verdadeira quaresma e nos prepararmos para celebrarmos bem a Páscoa da ressurreição. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Paz.